Olá pessoal, Alcione Bastos, médica e sexóloga, e tô aqui hoje para conversar com vocês sobre educação sexual, deseducação sexual e má educação sexual. A ausência da educação sexual causa imensos prejuízos para a vida do ser humano. E quando a gente fala de uma criança, um adolescente, a gente pensa, que é puro, que é inocente. Na verdade, hoje em dia não existe mais como a gente proteger 100% e blindar as crianças e os adolescentes da sexualidade precoce, da erotização precoce. Porque o sexo, com a abertura dos anos 60, com a liberdade sexual, ganhou uma popularidade e tornou-se banal em qualquer esquina, nos bares, na mídia, principalmente televisiva e na internet, que é o maior problema que eu considero hoje. O que acontece? As crianças, elas têm acesso irrestrito a essas informações. E elas não têm um contexto, do que é, do que precisa ser entendido, do que não pode ser realmente aproveitado, e elas não têm um arcabouço biológico, psicológico e neurológico para suportar o nível de informações, de atos e as consequências que isso vai causar na vida dela. Então, assim, é preciso que a gente fale nesse assunto, é preciso que a família discuta esse assunto, pessoas que estão veiculando as informações, porque ela é como um travesseiro de plumas, que é rompido e jogado ao vento. Você não sabe até onde essas plumas podem ir. Então, se a gente fala em deseducação, em má educação, em não educação, na ausência da educação, a gente pode fazer um comparativo também com uma pessoa que não tem educação. Educação doméstica, educação na mesa, educação com as pessoas mais velhas, educação com pessoas que têm necessidades especiais, educação no trânsito, educação na cama, educação na rua, em qualquer lugar, no ambiente de trabalho. Se você pensa uma pessoa que ela não tem educação, você percebe como ela vai cometer determinados atos que vão ser contra o outro e também a ela mesma. Então ela deixa de ter acesso e ela deixa de ter oportunidades que uma pessoa que tem educação vai ter. Assim também no sexo. Uma criança e um adolescente que não tiveram uma devida educação sexual, para entender, primeiramente, para saber o limite, a partir de quando essa criança e esse adolescente pode ter acesso a essas informações. Porque uma coisa é você proporcionar para essa criança e para esse adolescente. Então, guardando as proporções, vamos conversar primeiro sobre a criança. A criança, ela não sabe o que é sexo nem o que é sexualidade, porém ela é um ser sexuado, ela tem sexo e ela sente estímulos, e esses estímulos podem causar nela sensações que ela não sabe o que significa. São sensações prazerosas, são zonas erógenas, como a boca, como a genitália, que seria o pênis, a vagina, a vulva, o clitóris, a bolsa escrotal, o testículo, o ânus e qualquer outra parte do corpo que para ela seja erógena, que é uma zona fácil de excitação. Então, ela vai ter essas zonas e ela pode muito bem se excitar apenas com as mãos, com o lençol, com a roupa íntima. E isso é natural. E ela também pode ver uma cena que, digamos assim, foi liberada, mas ela não deveria, ou ela pode ouvir casos em que os pais costumam deixar a criança dormir no mesmo quarto, por exemplo, e a criança desde muito pequena se acostuma a ouvir aqueles sons que ela não entende, mas são sons que ativam o cérebro dela, o sistema límbico e as zonas erógenas dela podem ficar excitadas. Essa criança, se não tiver uma educação
voltada para assim, para a idade dela. Então, um pai, uma mãe atentos, a família, os avós, os tios, pode ser um irmão mais velho também, que esteja preocupado em observando algum tipo de comportamento da criança, que seja um comportamento indicativo de que ela está desconfortável, de que ela está se escondendo de alguma coisa, de que ela está curiosa demais com determinado assunto, pode sim chegar e dizer: meu filho, minha filha, eu percebo que você, toda vez que tananã, você faz isso e isso, por exemplo, mas sem ir além do que percebeu. Nunca se dá uma informação para a criança além do que ela está demonstrando precisar. Então, se ela não está demonstrando e você quer proporcionar essa educação, você pode, por exemplo, demonstrar gestos de carinho e respeito com relação à sexualidade. Isso faz com que ela tenha uma noção de sexualidade, de uma coisa boa, de uma coisa que proporciona bem-estar, que os pais gostam de fazer, que as pessoas que ela convive apoiam. Então, isso para uma criança já é suficiente. Já um pré-adolescente, quando ele chega na idade de 9 e 10 anos, começa a despertar os hormônios que vão dar origem às características sexuais secundárias, tanto no menino quanto na menina. Na menina seria a mama e os pelos na vulva, e no menino seria os pelos tanto no bigode, na barba, às vezes no peito, que geralmente demora um pouco mais, e na virilha, no pubis, e o crescimento do pênis. Às vezes já aparece também aquela secreção, e às vezes durante a noite ele tem o que a gente chama de poluição noturna, que é a emissão de uma quantidade de esperma que na maioria das vezes também não tem espermatozoides, é só o esperma mesmo. É só como se fosse um exercício desses órgãos, um treinamento, um amadurecimento aos poucos para ele vir a ser um órgão sexual maduro. Então, enquanto esse adolescente ainda não tem totalmente amadurecido os órgãos sexuais secundários, que é o que você vê externamente, e enquanto ele não desenvolve também os hormônios, que a natureza é muito sábia. Então, na própria constituição do organismo da pessoa, ele vai ter hormônios que estimulam a produção dos hormônios sexuais. E enquanto isso não acontece, a pessoa não está amadurecida nem pronta para praticar nenhum tipo de ato sexual, mesmo que não seja uma penetração. Nenhum tipo de ato sexual ele está preparado ainda. Ele não tem amadurecimento biológico, neurobiológico. E ele precisa respeitar esse limite do corpo dele. E quem vai dar esse limite, em geral, é a família e a escola. Então, não que a família tenha que transferir para a escola esta responsabilidade. A escola tem que entrar como um apoio. Só que eu percebo e tenho ouvido casos, por exemplo, não só no meu consultório, mas na mídia, né? Nas minhas redes sociais, de crianças ainda pré-adolescentes que estão tendo contato com o sexo dentro de casa, na própria casa, com padrastos e madrastas. E isso é preocupante. Os danos psicológicos, a distorção que esse adolescente vai ter no futuro, quando for um adulto, uma adulta, com relação à sua própria sexualidade e ao respeito que é necessário à sexualidade do outro, vai sofrer uma distorção e pode ocasionar danos irreversíveis para aquele homem, para aquela mulher no futuro, impedindo ela de vivenciar uma sexualidade absolutamente tranquila e prazerosa. Atenção, vocês que são pais de crianças e adolescentes, proporcionem a informação de acordo com a necessidade. Oportunize momentos de estar com seu filho ou sua filha em que você possa citar um caso que aconteceu com o vizinho,
com alguma coisa que você leu no jornal, para que você perceba o interesse ou não dele por aquele assunto e que você dê a chance dele perguntar a você sobre o assunto. E se você não tiver se sentindo apto a você dar essa informação, se você acha que você não tem a desenvoltura necessária ou a informação necessária para falar com seu filho e com sua filha, então eu aconselho que você compre algumas literaturas, alguns livros que são específicos para a educação de crianças e adolescentes. Leia um ou dois desses livros e compre também um exemplar que seja próprio para a idade. Tem livros de sexualidade próprios para cada idade. Você vai numa livraria e você vai pesquisar isso. E você vai proporcionar ao seu filho e à sua filha a leitura, porque ele vai se sentir talvez mais confortável indo sozinho para o quarto e lendo, que é muito melhor ele ter uma literatura, uma leitura de um livro que foi escrito por um profissional, psicólogo, médico, sexólogo ou afim, um educador sexual, às vezes, uma pessoa ligada à pedagogia, um pedagogo que está preparado, que estudou, que pesquisou e que escreveu exatamente as informações necessárias que você pode proporcionar ao seu filho e à sua filha. Não fique encalacrado, não se coloque em armadilha. Perceba que o mundo hoje está muito aberto de informações, está amplo, irrestrito, é impossível, é uma fantasia os pais acharem que vão controlar a informação que vai chegar para o seu filho ou para a sua filha. Às vezes, de onde você menos imagina, está chegando a informação para o seu filho e sua filha. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, curta aí, dê um like, se inscreva no meu canal e ative no sininho as notificações, porque eu vou ter sempre vídeos com temas variados sobre a sexualidade, para você viver melhor a sua sexualidade. Um beijo carinhoso para você.